Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante todo esse mês de fevereiro, nós estamos compartilhando devocionais extraídos da carta aos Romanos. Hoje eu quero ler com você Romanos, capítulo 5, versículo 1. Está escrito: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, muitos crentes em Jesus vivem como se Deus fosse seu inimigo. Alguns vivem atemorizados, dominados pelo medo, pela culpa. Vivem o tempo todo tentando provar a Deus que eles são dignos de receber o perdão de Deus, a atenção de Deus. Eles tentam, por meio do esforço próprio, manter uma comunhão com Deus. E aí, todas as vezes que eles falham, essa comunhão fica abalada. Então, alguns se afastam, deixam de orar, deixam de ler a palavra, porque acham que Deus está extremamente zangado com eles. Alguns chegam a tal ponto de frustração que abandonam a fé. Outros mantêm uma vida de aparência. Vão aos cultos, oram, leem a Bíblia, mas o seu coração está endurecido, porque no fundo eles acreditam que mesmo que eles façam tudo o que eles acham que Deus está pedindo para eles fazerem, ainda assim Deus está zangado com eles, porque eles não conseguem ser perfeitos. Amados, essa é uma vida muito triste, e é muito triste ver que tem muitos crentes vivendo assim. Por isso que nós estamos aqui dia após dia, incentivando você a conhecer a sua vida, a sua realidade em Cristo Jesus, a receber o poder de Deus para viver uma vida poderosa, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida completamente livre. E tudo isso acontece aí, né? Esse ensinamento errado, e as pessoas vão acreditando nisso porque muitos mestres e pastores, eles não ensinam sobre a justificação em Cristo Jesus. Precisamos ensinar sobre a justificação. Olha que verdade poderosa essa que nós lemos ali em Romanos 5:1. Nós que fomos justificados em Cristo Jesus por meio da fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, nós não precisamos viver atormentados e presos à culpa por causa dos nossos erros. É claro que nós não viveremos em prática de pecado ao bel prazer, tendo consciência do erro do pecado e mesmo assim vai continuar vivendo. É claro que não. Isso é negar a graça de Deus, isso é transformar a graça de Deus em libertinagem. Até porque está escrito lá em Tito que a graça de Deus ela nos ensina a viver corretamente, a viver de maneira digna. É claro que também nós não viveremos uma vida sem erro nenhum, sem falha nenhuma. Por quê? Porque nós ainda estamos nesse corpo corruptível e nós ainda não temos a nossa mente 100% renovada, né? Essa renovação da mente é diária, dia após dia. Nós só seremos plenamente perfeitos na glória quando recebermos o nosso corpo glorificado. Então é claro que nós ainda erramos, nós falhamos, mas não deliberadamente, conscientes disso. Então, quando nós falhamos, nós não precisamos mergulhar no mar da culpa e nem no mar do medo, da condenação. Nós podemos nos relacionar em liberdade com Deus. Por quê? Porque Ele mesmo, por meio de Cristo Jesus, nos justificou, ou seja, Ele mesmo nos tornou aceitáveis a Ele. É por isso que agora nós temos paz com Deus. Podemos nos relacionar com Ele em paz. E é incrível porque quanto mais nós nos relacionamos com Ele, quanto mais mergulhamos na palavra de Deus, quanto mais oramos, quanto mais temos comunhão com Deus, mais e mais nós somos transformados, de glória em glória, de fé em fé. Mais a nossa mente é transformada, porque a maioria dos nossos erros são cometidos por estruturas mentais erradas da velha natureza. É por isso que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra de Deus e nos render à verdade de Deus e viver por meio dessa verdade. Então, amados,
Se vocês errarem, não tenham medo. Nós erramos sim todos os dias. Mas não tenha medo. Não fique culpado, mergulhado na culpa, na condenação. É claro, não vá viver uma vida deliberadamente errada, tendo consciência que está no erro e negando a graça de Deus. Não estou falando isso, por favor. O que eu estou falando é, quando você errar, quando você perceber, puxa, não deveria ter feito isso, não deveria ter falado isso, não deveria ter agido assim. Não precisa ter medo. Vai em paz, se relaciona com Deus, recebe o amor dele, o perdão dele, a graça dele, o poder dele para você seguir, para você avançar. Sabe, quando nós reconhecemos os nossos erros, é a oportunidade de Deus transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de agir. Então não tenha medo. Quando nós erramos e falhamos, nós precisamos reconhecer, claro, isso tudo diante de Deus. Para quê? Para receber o amor, a correção, a direção de Deus. Normalmente quando nós erramos é quando Deus quer corrigir os nossos caminhos. Ele quer dizer, filho, você errou porque você foi por esse caminho aqui, você seguiu essa forma de pensar e essa não é a minha forma de pensar, esse não é o meu caminho. Então, não viva atemorizado, mergulhado na culpa e na condenação. Pelo contrário, em Cristo Jesus nós fomos adotados como filhos de Deus, não precisamos ter medo do nosso Pai, podemos nos relacionar com Ele em completa paz. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço.